Boa tarde a todos e a todas. Essa é a segunda aula do minicurso do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE, sobre o novo arcabouço fiscal. Hoje nós recebemos o professor Pedro Rossi. Pedro Rossi é professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, SECOM. É graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre e doutor em Economia pela Unicamp. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigada por estar aqui conosco essa tarde. O tema do nosso encontro de hoje é o que muda em relação ao teto de gastos e o que esperar da nova ordem fiscal brasileira. Tá? Então, essa é a segunda aula de 4, e nós vamos hoje fazer essa discussão crítica sobre o novo arcabouço fiscal. Antes, eu gostaria de fazer um registro e também uma indicação do novo livro aí do Pedro Rossi, tenho ele aqui comigo. Comecei a leitura, chegou recentemente para mim, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, Economia para a Transformação Social. O Pedro escreveu em coautoria com a Juliane Furno. Acho que é da Unicamp também, né, Pedro? Ela fez doutorado aqui, mas hoje é professora da UERJ e assessora da presidência do BNDES. Super recomendo, uma leitura bem clara, muito didática, muito fácil de compreender. Nunca achei tão fácil compreender a economia. Aí depois o Pedro fala um pouquinho sobre esse livro também para a gente. Então, como nós já havíamos conversado um pouco antes, né, eu costumo, nesses minicursos, fazer uma breve fala de apresentação, né, do tema específico da aula. Então, vou colocar essa página aí que está com uma visão bem objetiva, né? Uma tentativa de forma bem objetiva de explicar esse novo arcabouço fiscal, que vocês já tiveram também uma explicação na aula passada a partir da apresentação do Rafael Dubé, né? Então, como hoje, né, a gente tem esse vis-a-vis aí, né, do teto de gastos e do novo arcabouço fiscal, eu coloquei aí alguns registros, né, para, na verdade, organizar já as ideias de vocês sobre as principais diferenças, tá? Então, o novo arcabouço fiscal foi introduzido, como vocês sabem, pela Lei Complementar 200 de 2023, tá? Isso já torna o regime fiscal adotado mais flexível do que o teto de gastos, que vocês sabem também foi instituído pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Tá? Então, nós desconstitucionalizamos aí essa regra fiscal, o que indiscutivelmente torna uma regra fiscal mais flexível, tá? Então, aquela crítica do teto de gastos como uma ideologia constitucionalmente adotada, ou seja, que era uma política, na verdade, econômica que passou a fazer parte do nosso texto constitucional, tá? E uma política impeditiva do Estado Social, diga-se de passagem, esse discurso da constitucionalização do discurso ideológico adotado pelo governo no plano político-econômico de redução do tamanho do Estado, indiscutivelmente não mais se adequa ao novo cenário, né? A gente tem aí uma regra fiscal que está numa lei complementar e toda aquela crítica, na verdade, a constitucionalização dessa regra, ela, na verdade, cai, tá? Então, um outro ponto também que de imediato nós vemos, né, como diferenciador do novo teto de gastos em relação ao arcabouço fiscal é o congelamento das despesas primárias, né, por um período de 20 anos. Né? A previsão inicial era de 2017 até 2036, o teto de gastos caiu agora em agosto, como vocês também sabem, por isso que a gente está discutindo o novo arcabouço fiscal, de modo que essa regra do novo arcabouço fiscal, indiscutivelmente, tem um horizonte que pode ser mais curto ou não, né? Mas não existe, na verdade, um período limite, um período fixado e engessado aí em relação a como se dizia, né, sobre o teto de gastos. A própria regra do congelamento das despesas primárias também não se aplica mais, né? Então, a gente não pode dizer que essas despesas primárias elas
estão congeladas, não estão mais congeladas, né, considerando-se a previsão de crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Então, assim, tem uma regra, na verdade, que permite um crescimento da despesa, né, com um limite superior e um piso para a oscilação da despesa, de modo que, em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais de 2,5% ao ano, acima da inflação, e em momentos de menos crescimento, o gasto não poderá crescer menos que 0,6% ao ano, acima da inflação. Tá? Então, não se aplica mais, na verdade, a crítica em relação ao congelamento da despesa. O congelamento, a despesa pode crescer, pode depender, na verdade, do crescimento da receita e dentro de uma banda, dentro de uma margem. Tá? Nós também temos, o que eu achei importante apontar aqui, exceções para gastos, como é o caso do Fundeb, que foi uma luta grande, né? Eu acho que vale a pena esse registro, e também um piso de 0,6% do PIB para investimentos, e previsão de que parte do excedente de superávit primário acima do teto da banda poderá ser usado, né, para investimentos. Então, a meu ver, essas são as regras assim que dão uma noção, né, ligeira, né, importante, principal aí desse novo instrumento que a gente está estudando, tá? E já adiante, viu, Pedro, eu costumo fazer essa fala introdutória e em seguida eu já faço uns questionamentos que eu considero importante para a turma, no caso, ter uma compreensão melhor. Então, quando nós escutamos a semana passada o secretário executivo adjunto, eu perguntei a ele, olha, qual é o sentimento de satisfação do governo federal em relação a isso que ele entrega? E ele respondeu de forma afirmativa que existia esse sentimento de satisfação em relação ao que foi aprovado e que o novo arcabouço é uma regra contracíclica e opera como indutor do crescimento, no sentido de que seria uma regra expansionista. Ele na verdade, se referiu ao novo arcabouço fiscal na perspectiva do governo federal nessa ótica, tá? Então, aí já diante desse cenário que eu acabei de relatar aí no slide, eu te faço a seguinte pergunta: é uma regra que dá uma folga maior para o governo gastar mais, desde que haja crescimento de arrecadação. Considerando esse cenário que está expresso no slide, qual o problema, ou seja, o que há de ruim, na sua perspectiva, sobre o novo arcabouço fiscal? E existe algum ponto em que ele piora a nossa política fiscal, considerando-se um país comprometido com o desenvolvimento sustentável? Essa é uma pergunta, na verdade, que eu faço, que eu te encaminho. Em seguida, eu coloquei, Pedro, slides, né, sobre um site que é bem facilzinho do Tribunal de Contas da União, que é Fatos Fiscais, então apresenta gráficos, né, sobre despesas da União. Esse primeiro que eu te coloquei aí é com investimentos. A gente vê que aquele piso de 0,6%, basicamente, ele sempre esteve lá, né? Então, a previsão de um piso, a meu ver, e eu não sei se eu faço a leitura adequada, eu queria te escutar, realmente não muda muita coisa, porque os 0,6% sempre esteve lá, né? O amarelo é o percentual do PIB, né? Então, esse é isso daí, veja que o site, ele apresenta esse estudo até 2020 apenas, então veja que 2016 a 2020, 2016, quando, né, são bons porque são exatamente aqueles slides da época da incidência aí da regra do teto de gastos, a gente tinha um piso aí de 0,6, indiscutivelmente, né? Não era formal, mas era a prática. O próximo slide, a gente vê a realidade, né, do teto de gastos quando a gente considera a despesa com a educação, né? Eu achei esse o melhor gráfico, porque não se alterou em relação ao período da pandemia, né? A gente tinha aqui em 2016 1,7% do PIB, né, com despesa com a educação, e em 2020 já foi para 1,4%, né? Então, a gente vê aí realmente o efeito do teto de gastos aí nesse cenário da despesa com educação. Em relação à assistência social e também à saúde, que será o próximo gasto, o próximo slide, a gente vê aqui o efeito da pandemia muito claramente. De 2019 para 2020 saiu de 1,3%, né, percentual do PIB para
para 5,7, né, de 2019 para 2020, exatamente por conta do pagamento aí em especial do auxílio emergencial, mas ficava tangenciando aqui 1,3% do PIB entre 2016 a 2019, tá? Com saúde também a gente teve um aumento expressivo também por conta da pandemia, e aí veja, tá aí nos gráficos, estão reflexos, os gráficos refletem os furos, né, do teto de gastos. Isso aí aconteceu por quê? Porque como nós vimos na aula passada, o teto de gasto ele foi furado, né, inúmeras vezes, então a gente vê também a despesa com a saúde crescer de 2019 para 2020 de 1,7% para 2,2%, né? Esse próximo gráfico é a questão, o gráfico em relação à arrecadação, né? A arrecadação é pressuposto, aí aumentar a arrecadação é pressuposto para aumentar a despesa, né? Só vai, na verdade, poder aumentar a despesa com aumento de arrecadação. A gente viu aí que de 2019 para 2020 existiu uma queda, né, nessa arrecadação de 22,1 para 19,7. Essa situação ela já foi revertida, né? A gente teve em 2021 20,8% do PIB, em 2022 21,3% do PIB, né? O Rafael e nós acompanhamos também na imprensa a tentativa aí do governo federal, as tentativas, né, de tributação de offshores, de fundos exclusivos, fim da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, voto de qualidade no CAF, né? Ele cita como as tentativas, na verdade, né, e também alguns êxitos do governo federal no sentido de garantir esse incremento aí na arrecadação. Mas, assim, como é que você vê a perspectiva de crescimento da arrecadação, né, diante desse cenário? E, na hipótese, não se confirmar o que é que vai restar ao governo? É reduzir os gastos sociais, furar o novo arcabouço fiscal, porque a gente viu que a lei a PELOA de 2024, né, que foi o projeto de lei orçamentária de 2024, já tem uma previsão de 168 bilhões de receitas extras, né? Então, assim, como fica para os anos seguintes, né? Essa previsão aí de aumento de gasto condicionado aí a crescimento de arrecadação, né? E o último slide é sobre o slide que apresenta aí o tamanho da dívida pública, né? Nós vamos ter até uma oportunidade de discutir isso aqui, porque o economista da Auditoria Cidadã da Dívida virá no último encontro, e a gente vê que indiscutivelmente a maior despesa, na verdade, é para onde mais escoa aí o dinheiro arrecadado pela União Federal, né? A gente tem uma dívida que cresceu indiscutivelmente em 2020, também por conta da pandemia, né? Mas o que é importante são exatamente os juros nominais apropriados em 2020, que alcançaram 4,7% do PIB. Então, primeiro, nós pagamos juros da dívida, tanto é que ela cresce, a gente paga, e a dívida cresce, e representa aí 4,7% do PIB, quando a gente tem despesas fundamentais, né, com oferta de bens sociais, né, num percentual bem menor, como é o caso da educação, que interessa a gente, né, tão proximamente, que ficou em 1,4% do PIB. Então, esse é o cenário, né, que nós temos em termos de como a União gasta, né, o seu dinheiro, ou vem gastando, ou gastou durante a época da incidência aí do teto de gastos. Eu fiz questão de trazer esses slides porque é importante nós assim, conhecermos, Pedro, a tua visão sobre o que muda em relação a esse cenário, né? O que é que o novo arcabouço fiscal vai impactar aí nesses gráficos que a gente apresenta em relação a anos que o teto de gastos, na verdade, incidiu, né? Em relação a esse último gráfico da dívida, né?
nós já falamos aqui também várias vezes, né, que o Brasil é o país que tem a maior taxa de juros reais do mundo. Recentemente caiu, né, para 13,25, de 13,75 para 13,25, depois de muito desgaste, né, que a gente acompanhou aí no primeiro semestre entre o governo de um lado e o presidente do Banco Central do outro. Também tem a maior taxa de juros pós-pandemia. Então, essa taxa de juros de 13,75, em fevereiro de 2021 era 2%, em agosto de 2022, 13,75, se manteve nesse mesmo nível até agosto de 2023. Né? Então, a gente tem uma taxa de juros elevadíssima, que coloca aí um freio na economia, indiscutivelmente, uma política fiscal que é mais branda do que a anterior, mas que também impõe limite, né, aos gastos. Né? Então, assim, como é que você vê esse cenário, Pedro? E, por último, nós realmente precisamos de uma regra que impõe um teto aos gastos? Agora é com você. Obrigado, Luciana. São excelentes questões. Eu acho que eu vou começar por essa última aí. Mas antes eu queria agradecer pelo convite, pela compreensão também, que eu estou com 2 crianças em casa, e então eu pedi à Luciana que me deixasse falar mais cedo um pouco, e ela foi muito solícita, muito gentil. E para mim, Luciana, veja, eu espero que seja o primeiro de muitos encontros, de uma parceria, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, do grupo. Você me enviou gentilmente também os livros, né? Tem aqui os livros que você organizou junto com a Ana Pontes, o Marciano, e eu vejo que tem muita coisa aqui que dá diálogo, ou seja, eu tenho estudado a relação entre política fiscal e direitos humanos, eu estou fazendo alguns trabalhos sobre isso, alguns em andamento, outros que eu já fechei, e outros trabalhos também que a gente já publicou sobre o impacto social da política fiscal. Eu vejo que alguns foram até citados nos livros. Então, eu acho que tem muito diálogo aqui entre os grupos. Né? A gente também tem um grupo aqui na Unicamp que faz essa discussão de política fiscal e de seus impactos sociais. Então, é uma satisfação para mim estar iniciando esse diálogo e eu espero que a gente continue. Como você disse, tem um livro que a gente recém lançou, que é esse aqui, Economia para a Transformação Social. Ele é um livro que sistematiza e torna didática a nossa visão, né? Tem os desenhos, e enfim, é um livro todo ilustrado, fala de economia brasileira, economia internacional, fala de política fiscal também, tem o teto de gastos aqui, tem toda a discussão recente, tem uma seção de desmonte de mitos econômicos. Então, é um livro para quem tiver interesse em economia e quiser uma primeira aproximação, acho que é um livro legal. E a gente fez outros livros, né? Esse aqui, Economia Pós-Pandemia, com a Esther Dweck, que hoje é ministra, e a Ana Luísa. Economia para Poucos, também, que é outro livro que a gente lançou sobre essa discussão fiscal. Eu vou, Luciana, mandar um e-mail para você compartilhar com a turma esse material. Uma boa parte dele tem PDF e é acessível, tá? Vou mandar o texto sobre direitos humanos e política fiscal, que é um ensaio mais teórico, conceitual sobre essas duas questões, e os livros que estão disponíveis em PDF. Então, veja, é um prazer estar aqui podendo dialogar com vocês, e eu acho que daqui, enfim, pode sair, vamos dizer assim, um debate interessante. Né? Eu sempre gosto dessa visão interdisciplinar, e eu tenho aprendido muito com as pessoas do campo do direito. Então, é um prazer. Bom, então eu começo, Luciana, com as suas provocações, eu começo pelo final. É necessário um teto de gastos, ou uma regra de gastos, qualquer que ela seja? E aqui, esse questionamento é um questionamento importante que me puxa um fio de uma certa história da economia brasileira recente, que eu vou começar a falar antes de entrar, em particular, na conjuntura, nas perspectivas com relação a esse arcabouço e na comparação com o teto. Tá? Eu tenho até uns números para mostrar, depois eu vou botar um PowerPoint aqui e mostrar esses números.
nós fomos pautados por um teto, por uma regra de gastos. O Brasil não tinha teto de gastos no governo Fernando Henrique. O Brasil não tinha teto de gastos no governo Lula, no governo Dilma. Não tinha nenhuma regra de gasto. A dívida pública no governo Lula caiu. A dívida bruta caiu um pouquinho, a dívida líquida caiu muito. O gasto público no governo Lula subiu bastante até. Em termos, era em torno de 5% real ao ano. Era o crescimento do gasto público no governo Lula. E esse crescimento está associado às melhorias sociais, está associado também à expansão da Seguridade, em particular, um aumento dos gastos com previdência social, está associado à Bolsa Família, está associado à saúde, à educação. Gasto com saúde crescia 5% ao ano também no governo Lula. Gasto com educação cresceu bastante também ao longo dos 2 governos Lula. E no governo Dilma também cresceu. A média é um pouco menor no primeiro governo Dilma, mas também cresceu em torno de 3,5% a 4% o gasto público. Na verdade, esse crescimento do gasto, ele remonta à Constituição de 88, que vocês conhecem muito melhor do que eu, que sou economista. Mas a minha visão é que há, do ponto de vista econômico, um debate sobre os capítulos sociais da Constituição que vem desde a promulgação da Constituição. Tem um economista liberal muito conhecido no Brasil, que é o Campos Neto, avô do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ele tinha uma visão muito liberal, ele foi ministro da ditadura de diversos governos. Ele dizia com todas as letras que aquela Constituição ela era inadequada e em particular, os seus capítulos sociais. Ele dizia que a Constituição era uma ode à preguiça, era um dicionário de utopias. Ele dizia que era a mistura de um certo socialismo, ou seja, ele falava horrores da Constituição de 88, em particular, na minha visão, no que ela tem de bom, tá? dos capítulos sociais. O que ele falava lá atrás, ele já foi faz um tempo, foi repetido ao longo do tempo e ao longo dos governos do PT. Tá? A ideia de que a Constituição não cabe no PIB, né, que os gastos não cabem no orçamento, a ideia de que não tem dinheiro, a ideia de que os direitos sociais eles desaceleram o crescimento econômico. É uma ideia que aparece. Aliás, no manifesto no manifesto do Clube Militar, do vice-presidente Mourão, na eleição de 2018, eles deixam isso explícito, que os gastos, os direitos sociais fizeram mal ao desempenho econômico, que era preciso rever. Isso ficou explícito. Assim como ficou explícito a crítica aos direitos sociais na Ponte para o Futuro, que foi, de certa forma, vamos dizer assim, um programa de campanha, uma campanha um tanto peculiar do Temer para virar presidente. Inclusive, tem uma entrevista do Temer que ele diz que ele mostrou para Dilma a Ponte para o Futuro, que era um programa econômico, ela não aceitou e, por conta disso, aconteceu o impeachment. Ele disse explicitamente, ou seja, há motivos econômicos para a queda da Dilma e a crítica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso explica o teto de gastos. A ideia de que os governos do PT gastaram demais. Houve um excesso de gastos, houve um excesso de governo. A narrativa oficial para a crise que o Brasil viveu é a narrativa dos excessos. Excesso de gasto, excesso de Bolsa Família, excesso de crescimento do salário mínimo, excesso de uso das estatais, excesso de uso dos bancos públicos, todos esses excessos ligados ao Estado. Qual é o remédio para os excessos? É a austeridade. E são as reformas que vão rever a Constituição para flexibilizar o orçamento. E aqui tem outro ponto importante.
não basta austeridade, porque a austeridade no Brasil, ela esbarra em uma coisa, que é a rigidez do orçamento. O orçamento público brasileiro, ele é muito rígido, e por bons motivos, na minha visão. A maior parte dos motivos são positivos. Primeiro, tem um gasto obrigatório. O governo tem que gastar, tem que pagar o funcionário público, não pode deixar de pagar. Ele tem que pagar os beneficiários do INSS, ele não pode deixar de pagar, são gastos obrigatórios. Depois tem a indexação no orçamento. Ou seja, o INSS está indexado, agora com uma regra nova, ao PIB e à inflação. Pela Constituição, ele precisa, pelo menos, entregar a inflação. Foi o que o governo Bolsonaro fez com o crescimento real zero. Tá? Então, ele é indexado também. E ele é vinculado, ou seja, tem vinculações orçamentárias. E tem os pisos de saúde e educação. Então, é um orçamento que não dá para mexer muito. Se quiser cortar para valer, não dá. Então, não adianta fazer só austeridade fiscal. Você tem que reformar. Você tem que reformar a Constituição para rever isso. Essas reformas, elas estavam postas na Ponte para o Futuro do Temer. E elas estavam no discurso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes falava nos 3 Ds: desindexar, desvincular e desobrigar. Os 3 Ds estavam na Ponte para o Futuro. Tá? Na minha opinião, o governo Bolsonaro inova em vários sentidos, mas do ponto de vista econômico, ele dá continuidade ao governo Temer. E desvincular, desobrigar e desindexar é a ambição deles. Ou seja, é mexer no orçamento, tornar mais flexível, para aí sim poder reduzir o gasto público para valer. Tá? E o teto de gastos entra nessa história como a primeira grande reforma do governo Temer, e dessa chamada Agenda de 2016, que é a agenda liberal, que substitui, vamos dizer assim, uma agenda distributiva dada pelos governos do PT, amparada na Constituição, porque é usar a Constituição no que ela se refere aos gastos sociais, né? E promover distribuição de renda para, a partir disso, gerar crescimento via demanda. Qual é o projeto deles? O projeto deles, que eu digo dos liberais, da Agenda 2016, do Temer, Bolsonaro, é um projeto de reformas para estimular melhorias do lado da oferta. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente discute um pouco isso. E o teto de gastos entra em 2016 como a primeira grande reforma. Uma reforma que não se sustenta sozinha. Uma reforma que pede outras reformas. Essa que é a verdade. Quando a gente foi lá na discussão do teto de gastos, eu fui no Senado, fui na Câmara para discutir, era claro que eles sabiam que o teto de gastos sozinho não se sustentava. Ele era inviável. Porque ele propunha um crescimento zero do gasto, em termos reais, é o gasto crescendo em função da inflação, mas dentro desse orçamento que cresce zero no seu conjunto, tem um monte de gasto que vai crescer, mais do que zero. A Previdência Social tem um crescimento vegetativo, até pelo envelhecimento da população. Tem gastos sociais que crescem. E tinha saúde e educação, que crescia conforme a receita. Se eu colocar um gasto que cresce conforme a receita dentro de um conjunto que cresce zero, eu tenho um problema. Tá? E esse problema é importante vocês reterem, porque ele diz respeito ao novo arcabouço. Então, o que o teto de gastos fez? Além de instituir um crescimento zero da despesa primária total, ele muda os pisos de saúde e educação. Em vez de crescer conforme a receita, os pisos crescem zero. Qual é a ideia de crescer conforme a receita? É a ideia de que se o país cresce, se a economia cresce, saúde e educação também crescem. Ou seja, o bolo vai crescendo, a parcela do bolo para saúde e educação vai crescendo também. Eu garanto isso, pela vinculação, e é constitucional. O teto tira isso. O teto diz, não, o bolo vai crescer, mas a parcela do Estado continua igual e a parcela de saúde e educação vai continuar igual também, pelo piso. Tá? O novo piso é isso, é um crescimento zero de saúde e educação. Mas o teto era insustentável, sempre foi insustentável.
E aí, depois do teto, veio a reforma da Previdência, que foi a primeira grande reforma para tentar adequar o benefício previdenciário minimamente aquele novo acabou. Veja, primeiro você coloca o teto, depois você vê o que cabe dentro do teto. Essa foi a estratégia deles. Coloca primeiro o elefante na sala, depois vê como é que arruma o resto. Eles sabiam que não ia dar certo o teto. Eles propuseram uma regra tão rígida, eles achavam que na negociação ela ia ficar mais branda. Só que passou tão batido no Congresso Nacional e tão rápido que passou justamente a proposta deles, uma proposta ruim do ponto de vista legislativo, tinha vários erros. O teto tem um gatilho que não funciona, tinha um gatilho que depois foi reemendado. O teto precisou ser emendado 4 vezes, de tão ruim que é a regra que eles instituíram, que era a emenda constitucional que eles fizeram, né? E de tão inviável que ela era. A gente dizia isso, o pessoal não admitia, mas sabia. Sabia que depois eles disseram em debates, eu estive com vários deles que eu encontrei lá no Congresso, na discussão do teto de gastos, e eles diziam, era isso mesmo, a gente colocou o teto para justamente fazer as reformas, para viabilizar as reformas. Aí eu pergunto, bom, mas por que coloca uma coisa constitucional se vocês sabiam que não ia durar? Aí tem uns mais honestos que respondem, porque no Brasil é assim, a gente faz tudo via Constituição, é tudo constitucional. Veja, o Brasil não tem regra macroeconômica na Constituição. Tem uma exceção, que é a regra de ouro. Mas, veja, o sistema de metas de inflação não está na Constituição, o Plano Real nunca teve na Constituição, o regime de câmbio não tem nada na Constituição, sabe? Ou seja, botaram o teto dentro da Constituição, na minha visão, Luciana, por um motivo. Porque eu precisava mudar também piso de saúde e educação. Se eu passasse primeiro uma regra fiscal por lei e depois fizesse uma emenda constitucional para mudar o piso, a resistência para fazer só a mudança do piso de saúde e educação seria maior. Então, eles colocaram tudo junto, falaram, não, esse é o grande pacote, vamos passar tudo isso junto. E aí mudaram o piso de educação. É a única matéria constitucional na emenda constitucional 95. Todo o resto podia ser por lei, podia ser até uma regra que não ficasse na lei, não é? Como são outras regras. O superávit primário está na lei, na lei de responsabilidade fiscal, mas o regime de metas de inflação não está em lei nenhuma. Não precisava ter uma regra de gastos na Constituição, certamente. Tá? Então, veja, fizeram o teto de gastos, e o teto tem essa característica. Vamos voltar à metáfora do bolo. O bolo cresce. O que é o bolo crescendo? A economia crescendo. Mas a parcela do governo fica parada. Então, o tamanho do governo vai se reduzindo em relação ao tamanho da economia, conforme o tempo passa. Tá? Então, a gente fez estimativas. Se o Brasil crescer 2,5% ao ano, o gasto social vai cair, o gasto público vai caindo. Até, em 20 anos, ele chega a 12%, 13%. Então, o governo federal tem em torno de 20% de gasto, de relação gasto-PIB. Se o PIB cresce 2,5% por ano e o gasto real fica parado, o governo vai caindo, dos 20%, vai caindo e chega lá nos 13%. Tem até um gráfico nesse livro aqui que é isso, esse gráfico aqui, né, que mostra essa redução do tamanho do Estado. E voltando ao bolo, além do bolo crescer, o número de pessoas para comer o bolo cresce. A população cresce. Né? A população idosa cresce, o que implica em gasto de saúde. Então, o gasto per capita, ele cai ao longo do tempo. Esse gráfico aqui mostra isso também. É o gasto per capita, que está no nosso livro. Esse livro tem PDF gratuito, eu vou mandar para vocês. Então, o teto de gastos é um projeto de redução do tamanho do Estado. Tá? Que não foi discutido dessa maneira, mas é um projeto de redução do tamanho do Estado. Depois a gente pode entrar na discussão das questões fiscais por detrás. Eles argumentavam que o gasto cresce muito, que vai dar problema, que a dívida é muito alta. Eu não acho que a dívida é muito alta, eu não acho que há problema fiscal. Não há crise fiscal alguma, na minha opinião. Tá? Já deixo isso pronto. O que há é um projeto de país que quer reduzir o tamanho do Estado e quer reformar a Constituição no que ela tem de melhor. Esse projeto estava na agenda de 2016, estava no discurso do Paulo Guedes e continua aí,
firme e forte, e o Lula está arbitrando, tá? O conjunto dos projetos. O teto de gastos, na sua história, ele não estava fadado ao fracasso, tá? E, de fato, fracassou, porque ele foi furado várias vezes. Tá? Ele não foi furado na pandemia, porque não precisava, né? Tinha uma cláusula, é uma situação extraordinária, e o crédito extraordinário colocou aí coisa de, está falando de 6% do PIB, 500 bilhões a mais, em relação ao próprio teto de gastos para a economia fazer girar na pandemia. Tá? E o curioso da pandemia é que se dizia que não tinha dinheiro, que a austeridade fiscal, e no final das contas, 500 bilhões apareceram. Ou seja, o discurso de que não tem dinheiro é uma falácia, não faz sentido nenhum. E o curioso também é que a dívida caiu depois da pandemia. Tá? Eles diziam que a dívida chegaria em 100%, que aí, a partir de 100% ia dar problema. Arminio Fraga falava isso. Primeiro que a dívida não chegou a 100%, ela caiu, porque o PIB no ano seguinte cresceu, a inflação foi alta, comeu a parte da dívida, a dívida é sobre o PIB nominal, o denominador sobe, a dívida cai. Tá? E depois que dizer que em chegar em 100% acontece alguma coisa, isso não faz sentido nenhum, porque não existe um patamar mágico de dívida no qual começa a aparecer um monte de problema. Pelo contrário, tá? O que se tem de estudo de economia mostra que você pode ter vários patamares de dívida que os países convivem com ele. O Japão tem 260, os países europeus têm mais de 100. O que não pode, o que é ruim, de fato, é ter uma dívida pública externa. Ou seja, eu não emito dólar, não consigo pagar uma dívida em dólar. Eu emito real, então eu não tenho problema com relação ao pagamento da minha dívida pública, que é em moeda nacional. Tá? O Brasil não quebra na dívida em moeda nacional. Ele quebra em moeda estrangeira. Na década de 80, nós quebramos, porque era uma dívida externa. A gente pegou dinheiro emprestado para o FMI, atendeu as condicionalidades do FMI, arrumou a economia para conseguir dólar, para exportar, para pagar a dívida em dólar. Tá? A partir, veja, a gente teve uma crise enorme, 2015, 2016, o FMI não chegou nem perto da gente, pelo contrário, a gente era credor com o FMI. Tá? Então, a questão fiscal no Brasil é de outra ordem, não tem nada a ver com a década de 80, e eu não compartilho dessa questão do terrorismo fiscal que se instalou no Brasil. E esse terrorismo fiscal, o que eu chamo de terrorismo fiscal? É um conjunto de afirmações e teses que se destinam a colocar medo na população, de forma a achar que não existe outra saída que não cumprir a agenda deles. Ou seja, se não fizer isso, o país vai quebrar. Né? Se mudar o teto de gastos, vai voltar a hiperinflação. Isso não faz sentido nenhum. E volta e meia aparece no noticiário. É muito recorrente. A gente fez questão no livro com a Juliane Funo de falar do terrorismo fiscal, de fazer uma ilustração sobre o terrorismo fiscal. Porque o tempo todo a gente vê. É só a gente assistir o jornal que os próprios termos que os jornalistas usam de forma inconsciente, eles trazem um conteúdo ideológico. Quando eu falo assim que a dívida subiu vertiginosamente, o que é vertiginosamente? Posso falar se ela aumentou ou caiu. Ou se eu disser, falar do rombo fiscal. A palavra rombo já tem uma conotação negativa que induz a gente a falar, não, é um rombo, tem que acabar com isso. Como é que acaba com isso? Cortando gasto, agenda deles. Tá? Quando, na verdade, eu tenho um déficit. Um déficit que, às vezes, é muito positivo para a economia. Tá? O déficit ou superávit não são negativos ou positivos. Aliás, o déficit público ele é superávit do setor privado. Tá? A dívida pública é um ativo do setor privado. Muitas vezes o setor público tem que atuar justamente para estimular o setor privado. E aí, só um parêntese macroeconômico, eu acho, junto com vários outros economistas, de vertente mais keynesiana, vamos dizer assim, que o gasto público tem um papel fundamental no ciclo econômico. Ou seja, quando a economia está em crise e o gasto privado cai, o gasto das famílias, o gasto com investimento privado, às vezes a demanda externa está baixa, se o governo cortar gasto, eu aprofundo a crise.
é o momento justamente do governo gastar para recuperar a economia e recuperar o próprio setor privado. Então, vejam, é por isso que se fala tanto no gasto anticíclico, e o convidado do Ministério da Fazenda falou do contracíclico como uma qualidade, né? Expansionista como uma qualidade. Eu vou chegar lá, Luciano, mas eu acho que não é contracíclico, não. É muito menos expansionista. Tá? Ele é muito limitado, o novo arcabouço fiscal, com relação a isso, a capacidade do governo ingerir e se colocar de forma a aumentar o crescimento e a demanda agregada. Eu acho que isso tem problemas aí. Tá? Então, voltando à questão do teto de gastos, eu lembro que lá na pandemia, passada a pandemia, em 2020, no final da primeira onda, houve ali um movimento no governo Bolsonaro de volta à normalidade. E esse movimento foi para a economia também. Paulo Guedes dizia, não precisa de mais nada, tá? Vamos cumprir esse orçamento cumprindo o teto. 2021 vai ser assim. Tá? Aquilo ali não fazia sentido nenhum para qualquer um que olhasse. Mas ele bancou aquilo. O orçamento de 2021 só foi votado em março. Em março já era a segunda onda, tinha 3 mil pessoas morrendo por dia, não tinha auxílio nenhum, porque ficou sem auxílio de dezembro de 2020 até março de 2021, nem vacina e nem orçamento para a saúde. Tá? Porque se achava que se voltaria ao teto. Mas aí, em 2021, aí sim, o teto foi furado para permitir algum gasto, que não foi muito, mas foi a coisa de quase 2% do PIB a mais do que o teto, para o combate à pandemia, para a saúde e assistência social, principalmente. Nesse meio termo, até votar o orçamento, houve um debate no Brasil que é interessante, que é justamente a ideia de como furar os pisos, manter o teto. O que precisa para manter o teto? Era a grande pergunta do debate brasileiro, era o que o Paulo Guedes estava tentando. E ele soltava balões de ensaio. Né? Como viabilizar aquele teto de gastos que era inviável. E aí os balões de ensaio, todos eles furaram, porque não tinham apelo político. Né? O Paulo Guedes chegou a falar de dar calote em precatório, falou de reduzir 25% do salário de funcionário público, ele falou em reduzir benefícios previdenciários, ele falou em juntar os pisos de saúde e educação e furar os pisos, falou em misturar o abono salarial, se discutia, ou seja, se tentava justamente a agenda de DDD, que é desvincular, desindexar e desobrigar, para viabilizar o teto, que é justamente o projeto deles. Ou seja, tentar furar a rigidez orçamentária, para aí sim o teto caber. Isso, na verdade, é sinônimo de corte de gastos. Tá? Porque o teto tem um problema que vai se repetir no novo arcabouço, que o novo arcabouço não se livra, que é um problema de composição. Para além da queda no tamanho do gasto do governo, há um problema na composição desse gasto. Ou seja, se eu tenho um gasto com previdência, que é quase 10% do PIB, e esse gasto ele não vai cair, e não dá para furar ele. Por mais reforma da Previdência que eu faça, o efeito sobre esse gasto ele é pequeno. Então, está lá, 10% do PIB, eu gasto 20%, todo o resto está nos outros 10%. Agora, eu quero reduzir o tamanho do Estado para chegar em 13%, chegar no final de 20 anos, eu vou ter 3% para caber tudo. Os judiciários, os militares, o investimento público, o Bolsa Família. Isso é só um projeto anarcocapitalista que poderia dar conta desse tipo de coisa. Ou seja, ele era inviável. Né? E eles tentaram viabilizar, para viabilizar, inclusive eles propuseram o fim da Previdência de repartição. A reforma da Previdência que o Bolsonaro propôs previa um modelo de capitalização que não fazia nenhum sentido, porque nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista orçamentário. Porque cada pessoa que entrasse na capitalização deixa de contribuir para o outro, de repartição. E aí aumentar o déficit da Previdência e não diminuir. Mas, enfim, eles tentaram de tudo. Foram vários balões de ensaio para viabilizar o teto de gasto,
Quando eles viram que não dava nada, então a saída era não furar os pisos, mas furar o próprio teto, né? E foi isso que eles fizeram em março de 2021, uma PEC que furou o teto de gastos. Depois, no ano seguinte, fura de novo, tá? E chegamos aí ao arcabouço fiscal, ao novo arcabouço fiscal. Veja, eu tenho várias críticas ao novo arcabouço fiscal. A primeira delas é de concepção. Tá? Eu acho que a gente tem que inverter o que acontece no debate público brasileiro, que hierarquiza primeiro o fiscal, depois o social, tá? Depois os direitos. Primeiro tem que correr atrás do resultado, do equilíbrio, da dívida, disso, depois as demandas sociais. Isso tem que ser invertido no debate. É o que a gente tem discutido nessa agenda de direitos humanos e política fiscal, inclusive discutindo uma regra fiscal que respeite os direitos humanos. Eu acho que tem que inverter essa relação. A política fiscal nada mais é do que a sociedade quer financiar coletivamente. Quais os bens públicos que a gente quer financiar, para quem que a gente acha justo transferido, do mais jovem para o mais idoso, do mais rico para o mais pobre. É um pacto social. Qual é o limite para esse gasto? É o limite que a sociedade decidir, dentro do que a sociedade produz, os recursos reais que a gente produz. Esse é o limite. Não existe um limite dado, técnico. O tamanho do Estado depende do que a sociedade quer enquanto Estado. Não adianta comparar, como a gente faz no Brasil, a gente vê na televisão esse tipo de comparação o tempo todo, que o gasto público no Brasil é maior do que o gasto público no Chile, da média da América Latina, da média dos emergentes, que o gasto com funcionalismo no Brasil é muito maior do que de sei lá o que país, do Chile. Veja, eu tenho que comparar o gasto público no Brasil com um país que tem um SUS, com um país que tem universidade pública. O país que tem universidade pública vai ter que ter mais gasto com funcionalismo público. O país que tem um SUS vai ter que ter mais gasto público, com médico, com compras, com assistentes, etc. Eu tenho que comparar isso. Não adianta eu comparar com o Chile, que não tem universidade pública, que não tem saúde pública, que não tem um sistema de pensão que nem a gente tem no Brasil, o INSS. Então, as perguntas não tem que ser, primeiro, o tamanho do Estado comparado com... A primeira pergunta é, a gente quer ou não quer o SUS? A gente quer ou não quer a universidade pública? A gente quer ou não quer um sistema de previdência pública? Se a gente não quiser, tudo bem, dá para reduzir o tamanho do Estado. Mas se a gente quiser, então esse é o tamanho do Estado, não é outro. Certo? Então a gente inverte as coisas. Primeiro a gente determina qual é a regra, depois vê o que cabe dentro. Isso tem um problema de concepção. O correto seria a gente ver o que a gente quer para a saúde, o que a gente quer para a educação, como que o gasto com investimento vai subir nos próximos anos. E a partir disso eu vou adequar uma regra. Tá? Era o que eu esperava que fosse feito. Que o governo anunciasse qual era o plano de crescimento, qual era em 4 anos, e pensando já no médio prazo, 8 anos, qual é o plano de investimento, como vai fazer a transição ecológica. A transição ecológica precisa de gasto público. Né? Do ponto de vista social, o que vai ser feito, o que a saúde vai avançar nesses 4 anos. E aí, a partir disso, dessas demandas, você vai adequar uma regra onde isso caiba. Não foi isso que foi feito, tá? Foi feito, de cima para baixo, tecnocraticamente discutiu uma regra, aliás, uma regra discutida a 7 chaves. Eu sou muito amigo, Luciana, das pessoas que estão lá. Aliás, as críticas que eu faço não são as pessoas, tá? Eu acho que eles estão lá cumprindo o papel, fazendo a briga interna, e a crítica que eu faço são as propostas. Tá? Eu acho que fazer essas críticas pode até ajudar esses meus amigos na briga interna. Mas eu não tive informação nenhuma antes de sair o teto. A única informação que eu tive de um amigo meu, que é secretário de Política Econômica, é que eu não ia gostar da regra. Foi só isso que ele me falou. E ele tinha razão, porque eu não gostei da proposta dele.
E a proposta deles era muito melhor do que a proposta que passou. Tá? Tem um cachorro aqui que quer entrar no escritório. A proposta deles tinha duas grandes vantagens em relação à que passou. A primeira era uma descriminalização da regra fiscal. Eu não sei como é que vocês veem isso, porque vocês devem entender desse tema muito mais do que eu. Mas o que acontecia com o superávit primário, o que vai continuar acontecendo, porque o Congresso mudou isso, era uma cultura do contingenciamento. Essa cultura é péssima para o planejamento e, ao meu ver, é péssima para a democracia, porque você contingencia, porque isso, se você não contingenciar, você pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal como crime de responsabilidade. Ou seja, é uma criminalização da política econômica, não uma política fiscal. Então, isso é um problema que está na LRF já desde a sua criação, em 99. O superávit primário, além dele ser procíclico, a ideia é que eu controlo o quanto eu gasto, mas eu não controlo o quanto eu arrecado. Então, eu lanço um resultado para o ano seguinte. E aí, nesse ano, o PIB cresce menos, a minha receita cresce menos. Qual é o incentivo que eu tenho? É cortar gasto ao longo do ano. Certo? Num ano de desaceleração, de crise, de quebra de expectativa em relação ao que eu tinha. Então, eu corto o gasto numa economia que desacelera, eu aumento a desaceleração. Procíclico, tá? Superávit primário é isso, é procíclico. E, além disso, se eu não cortar gasto, eu posso ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu tenho que cortar gasto. Eu tenho que contingenciar. E contingenciar é horrível, porque os ministérios planejam os seus investimentos, seus gastos, e aí chega no meio do ano, o governo, tecnocraticamente, fala, vou cortar aqui linearmente 10%. Ou vou cortar desses ministérios e dos outros. O investimento público, que é um gasto importante em termos de efeito multiplicador, é o primeiro a ser cortado. Porque é mais fácil cortar uma coisa que ainda não aconteceu, que as pessoas ainda não estão se beneficiando dela, do que cortar o salário do professor, que vai reclamar. Ou de que cortar a merenda da escola. Né? Ou cortar, enfim, até porque cortar salário de professor da rede pública não pode. É obrigatório. O gasto obrigatório eu não consigo mexer. Os pisos de saúde e educação eu não consigo mexer. Onde que eu consigo mexer? No gasto discricionário. O investimento é um gasto discricionário. Então, eu corto investimento. Tá? Veja, a cultura do contingenciamento vai continuar. Isso não é culpa do governo, porque o governo propôs acabar com isso. Mas o Congresso foi lá e mudou. O governo é obrigado a contingenciar. Ele não pode simplesmente falar que, olha, mudou o cenário, eu não vou conseguir cumprir essa regra e paciência. Vou manter os gastos porque é importante para o meu planejamento. Não pode fazer isso. Tá? Então, isso é um problema que a regra inicial, a proposta inicial não tinha, porque descriminalizava a política fiscal. Isso é um assunto muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores, até porque uma presidente da República caiu com a criminalização da política fiscal. Né? Então, isso tem consequências muito graves. Né? Ou seja, você criminalizar a política fiscal é você ficar na mão de setores do judiciário, do legislativo, que pode sempre te cobrar, falar, olha, você não está cumprindo, você pode perder o cargo. Né? Então, isso caiu na discussão do Congresso. Isso é muito ruim. E eu falei que tinha dois problemas, né? Quer dizer, eu falei que tinha duas coisas boas na primeira versão que caíram. A primeira era essa, a questão do contingenciamento. A segunda era o fato de que os parâmetros eu mudaria daqui a 4 anos. Na primeira versão, na versão que sai do governo, eu vou rever os parâmetros em 4 anos, ou seja, quando chegar aí o novo governo, eu posso ter parâmetros diferentes. Quais parâmetros? A relação do gasto com a receita, que é 0,7, ou seja, o crescimento do gasto, 70% do crescimento da receita.
Mesmo os parâmetros do 0,6 e do 2,5, que é a banda na qual o gasto cresce, eu poderia rever. Então, veja, ele seria muito mais flexível. Que eu posso fazer um planejamento de 4 anos, serão 4 anos mais rígidos, que eu vou ficar nesses parâmetros. E depois eu mudo os parâmetros e nos outros 4 anos eu faço um governo mais expansionista, com mais gasto. Não, não pode, é permanente esses parâmetros. E isso, na minha opinião, é uma coisa que não faz sentido. Eu dizer que o Brasil, para o resto da vida, está na lei, então tem que fazer sentido. Se está na lei permanentemente, tem que fazer sentido de forma permanente. Mas eu dizer que o gasto público tem que crescer 70% do crescimento da receita permanentemente, isso não faz sentido nenhum. Qual é o sentido que isso faz? No infinito, o gasto público acaba, só tem receita. O tamanho do Estado se reduz de forma... Se eu supor que o gasto público é 70% da receita e que a receita cresce conforme o PIB cresce, o gasto público só vai crescer 70% do PIB, certo? Então, o tamanho do Estado em relação ao PIB vai cair ao longo dos anos. Isso não é uma questão matemática. Vai cair. É um projeto de redução do Estado também, como era o teto de gastos. Certo? Só que esse é um parâmetro diferente, é o parâmetro da receita, e não o parâmetro do crescimento real zero. Então, na minha opinião, isso não faz sentido como regra permanente. Eventualmente, como regra temporária, como o governo propôs, até faria algum sentido. Mas de forma permanente não faz. É um projeto de redução do tamanho do Estado. Infelizmente é. Mas o gasto, a arrecadação pode crescer mais do que o PIB? Pode. No curto prazo, pode. Até o governo, com seu esforço arrecadatório, agora, pode fazer com que a receita cresça mais do que o PIB deve fazer. Então, o gasto pode acompanhar, e no final do governo Lula, no primeiro governo Lula, nesse governo Lula, ele pode chegar com uma relação gasto-PIB que fique estável. Mas, no longo prazo, eu não vou crescer a receita sistematicamente acima do PIB. Então, o gasto público vai cair em relação à economia. É um projeto de redução do tamanho do Estado. Tá? Então, esse é um problema e que ficou pior quando passou pelo Congresso. Tá? Outro problema, veja, é essa banda do 0,6 a 2,5, que é uma banda rígida. E eu queria mostrar uns números para vocês sobre isso. Tá? Mas que não permite, vamos dizer assim, um expansionismo, como o governo fala. Tá? E não permite também, na minha visão, o próprio cumprimento das promessas da campanha. É uma afirmação forte, mas eu acho que é isso. Eu estive lá no Ministério da Fazenda, conversei com os técnicos, com os secretários, eu falei, olha, a minha visão é que vocês não têm que se apegar a essa regra. Essa regra pode mudar. Qual é o problema de mudar uma regra? No governo Dilma, no governo Lula, a regra de superávit volta e meia mudava. Você tirava, agora o PAC não entra mais. O investimento Petrobras não faz mais parte do resultado. Você mudava a regra, conforme a necessidade. Eu acho que essa regra tem que ser mudada. E eu acho que o Lula vai ver que essa regra tem que ser mudada. Porque não vai caber as demandas. Esse ano é um ano folgado para o governo. Por que é um ano folgado? Porque o governo fez antes do governo Lula, aliás, a PEC da transição abriu um espaço orçamentário que permitiu o aumento do salário mínimo de 3% real, 9% nominal, um aumento de salário de funcionário público da mesma ordem. Tá? Isso não repõe o atraso, tá? O funcionalismo público, em alguns casos, ficou sem aumento há muitos anos. No governo Bolsonaro não teve aumento de funcionalismo público de algumas categorias. E o governo Lula, no primeiro ano, dá 9%, 3% real, que é um bom aumento. Recompõe orçamento de vários ministérios. Esse ano, o gasto público
do governo federal deve crescer em torno de 6%. 6% em relação ao ano passado. Veja, 6%, eu estou comparando com uma banda de 0,6% a 2,5%. E eu estou dizendo que esse ano cresceu 6%. É o dobro, mais do que o dobro do teto da banda. Tá? Se eu comparar com outros governos... no ano passado, o governo Bolsonaro, o gasto público cresceu em torno de 5%. No governo Lula 1 e 2, eu já falei o número aqui, crescia em torno de 5% ao ano, em média. E ele conseguiu entregar o que ele entregou. Agora, a gente quer, dentro de uma banda de 0,6 a 2,5, entregar ou fazer melhor, como o próprio presidente diz, do que no primeiro governo. Eu acho que não funciona. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano apertado, onde a tensão dentro do aparelho de Estado, por reajuste, a própria política de salário mínimo, que bate nos gastos da Previdência, vai começar a pressionar. E mais importante, Luciana, eu acho que com essa regra, com o novo arcabouço, a gente não se livra da agenda de 2016. Porque para cumprir esses parâmetros, a gente vai ter que reformar o orçamento. Vai ter que flexibilizar o orçamento. É por isso que o governo, algumas pessoas do governo já têm falado em mexer nos pisos de saúde e educação. Porque não cabe. Não cabe também a política de valorização do salário mínimo que seja adequada. Se o salário mínimo crescer 6%, 5% num ano, estoura o orçamento. Aí você tem situações contraditórias. A economia bomba, o PIB cresce, aí no ano seguinte, ou 2 anos depois, você tem que dar um aumento de salário muito alto. O aumento de salário mínimo vai pressionar os outros gastos, porque tem que caber dentro do teto. Ou o governo faz um esforço de aumento da arrecadação, a arrecadação cresce 7%. Eu tenho que dar 7% para a saúde, 7% para a educação. Aí esmaga outros gastos, porque tem que caber dentro do teto. Veja como tem uma contradição. O novo arcabouço fiscal, de certa maneira, é incompatível com uma política de valorização do salário mínimo que seja ousada. O novo arcabouço fiscal é incompatível com os pisos de saúde e educação vinculados à Receita. Então, a gente não se livrou da agenda de 2016, que é a agenda de desvincular, desobrigar e desindexar. Essa que é a verdade. E aqui eu mostro rapidamente uns dados, Luciana, e aí depois a gente já pode conversar. Eu quero ouvir vocês também. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Para mostrar para vocês, é só uma simulação bem simples que eu fiz para a gente entender o que cabe e o que não cabe no novo teto de gastos. Isso eu apresentei lá para os deputados, alguns deputados do PT que estavam preocupados, e a bancada do PSOL que queria ouvir sobre o teto de gastos, sobre esse novo arcabouço fiscal, tá? E aí eu fiz uma simulação, e a base da simulação, ela é muito simples. Isso aqui é a composição do orçamento do governo federal, sobre o qual incide o novo arcabouço. Eu peguei isso na LOA de 2023, mas eu vi os dados da LOA de 2024 e não muda, os pesos não mudam, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui a gente tem despesas primárias, que dá 100%. Desses 100%, 43% é benefício previdenciário, tá? 18% é pessoal em cargos sociais. Aí entra o pagamento funcionalismo em várias áreas, né? Saúde, educação, etc. Aqui, abono, seguro-desemprego, BPC, renda vitalícia, é 8%. Tanto esse gasto de 8% do orçamento, quanto os benefícios previdenciários, são muito sensíveis ao salário mínimo. Aumentou o salário mínimo, aumenta esse gasto aqui, tá? Então, o cálculo que é cada real de salário mínimo, agora eu esqueci, 360 milhões a mais de orçamento, agora eu já não lembro da conta, mas
impacta muito, tá, esse gasto. E esse outro aqui. Então, a gente tem metade do orçamento que é muito impactado por salário mínimo. Aqui tem as obrigatórias com controle de fluxo, 17%. E aqui tem muito gasto com saúde. E tem o Bolsa Família, tá? Que está dentro desses 17%. E aqui são as discricionárias, que é em torno de 10%, que aí está o investimento e tudo, tá? Eu vou pegar esses pesos aqui para fazer uma simulação. Como eu disse, é uma simulação bem simples. Eu poderia até abrir a planilha do Excel para mostrar para vocês testar vários cenários. O que não cabe no teto, no piso de 0,6. Então, vamos dizer que o Brasil cresceu pouco, arrecadou pouco, e a gente, no ano seguinte, vai ter só 0,6 de crescimento de despesa. Então, o que cabe aí? Veja, o crescimento vegetativo dos benefícios previdenciários é calculado em torno de 0,6 a 0,9 a 1,4 real ao ano. Ou seja, todo ano, os benefícios previdenciários crescem em média 1% real. Então, se eu der o 0,9 aqui de crescimento desses gastos, eu já bato no teto de 0,6. Já não... O que eu fiz aqui? Desculpa, eu multipliquei 2% aqui no benefício previdenciário. Multipliquei 2% vezes 43%, dá 0,9. Tá? Então, se eu der um aumento de 2%, que pode vir do crescimento vegetativo de 1%, mais um aumento mínimo de salário mínimo. Então, 2% de aumento do benefício previdenciário, dado o peso dele de 43% no orçamento, vai me dar 0,9 de aumento da despesa primária total. Tá? Espero que tenha ficado claro. Eu, basicamente, estou multiplicando 2% pelo peso. Tá? 2 vezes 0,43, 0,9. Certo? E aqui eu tenho 0,9, ou seja, já estoura o teto do novo arcabouço. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar em outras áreas. Onde que eu posso cortar? Pessoal, eu não posso, porque é obrigatório. Abono, seguro, isso aqui eu também não posso. Isso aqui também vai crescer 2% ou um pouco, 1% pelo menos, porque isso aqui é sensível ao salário mínimo. As obrigatórias com controle de fluxo, eu também não posso. Eu posso, eventualmente, cortar o Bolsa Família, que todo ano eu estou preparando o orçamento do Bolsa Família para o ano seguinte. Então, eu posso mexer, pode cortar a Bolsa Família. Tá? Inclusive, uma das preocupações dos deputados em Brasília era essa. E eu vou cortar a discricionária, claro. Tá? Então, veja, o cenário de 0,6 é um cenário de austeridade fiscal, tá? De cortar em vários ministérios, de discutir reformas, porque é um cenário crítico. É um cenário Temer e Bolsonaro. Lembrando que Temer e Bolsonaro cresceram o gasto real em vários anos. Bolsonaro furou o teto em vários anos. O teto de gasto não foi cumprido em muitos anos. Tá? Então, esse cenário de 0,6 é um cenário muito ruim. Aqui é uma outra simulação para esse cenário. É um aumento de 1% de benefícios previdenciários, que é basicamente o vegetativo do envelhecimento da população. E um aumento de 2% em pessoal em cargos. Veja, eu vou dar um aumento salarial para o funcionalismo público. Isso também já não cabe no 0,6. Tá? Não cabe nenhum tipo de recomposição e de reconstrução do governo. Veja, é um governo de reconstrução. Até os próprios ministros, o próprio presidente fala a palavra reconstrução. Não dá para reconstruir salário de funcionalismo público, não dá para reconstruir orçamento com 0,6 de crescimento do gasto. Não dá. Então, é isso. Não atende às necessidades de voltar, veja, de reconstruir as políticas públicas, de revalorizar salário mínimo, de revalorizar o funcionalismo público. Então, não cabe uma política de valorização do salário mínimo.
e o cenário impõe cortar cortar a despesa para acomodar o crescimento de algumas outras que vão crescer necessariamente. Ainda mais se o governo fizer um ajuste pelo lado da receita. E aí a receita crescendo muito, saúde e educação vão crescer. Tá? Então vai entrar aqui, nesse gasto com saúde e outros, um crescimento grande, que vai implicar no corte de outras despesas, porque vai ter que caber dentro do teto. E aqui o cenário benigno, positivo, né, de um crescimento de 2,5%. Então, o que cabe aqui? Caberia um modesto aumento de 2% nos benefícios previdenciários, que dá o 0,9%, como a gente já viu, abono seguro, que dá 0,6%, um crescimento de 4% das despesas obrigatórias, com controle de fluxo aqui, que dá 0,7%. Aqui eu acomodo um 2,5% de crescimento real. Para ter 2,5%, eu preciso da receita no ano anterior crescendo 3,5%. Tá? Esse cenário, foi o que eu falei para os deputados lá, ó, esse cenário é um cenário que o governo respira. O governo dá algum aumento de salário, recompõe algum orçamento de ministério. Tá? Não é um cenário, vamos dizer assim, como foi no passado, mas dá para o governo respirar. Tá? Não cabem aumentos excessivos de salário mínimo e fica limitada a recomposição de perdas salariais de servidores. Veja, em 2005, o salário mínimo real cresceu 9%. Em 2006, cresceu 13% real. Depois, o salário mínimo ficou vinculado à regra de o PIB de 2 anos antes e a inflação do ano anterior. Mas veja, crescer salário mínimo a 10% é fora de contexto. Fora de contexto, 10% real. Do novo arcabouço fiscal não existe isso. Tá? Então, gente, é isso que eu queria mostrar em termos das contas que eu fiz. Tá? E, no geral, é isso. É claro, veja, Luciana, eu estou fazendo a crítica porque vocês já ouviram muito elogio. É claro que é melhor você ter uma lei e não uma emenda constitucional. É claro que é melhor crescer 0,6 e não crescer 0. A minha grande questão aqui é que não nos livra dessa agenda que, ao meu ver, não é compatível com o que o Lula tem falado, com o que esse governo tem proposto, né? Que é a agenda de reformas. Tá? Eu não duvido que, para sustentar esse arcabouço fiscal, se comece a discutir essas reformas. Reforma administrativa, que, aliás, é um tema também do governo Bolsonaro, é uma obsessão da Agenda de 2016, para reduzir o número de funcionalismo público e o gasto obrigatório, terceirizar, etc. A reforma dos pisos de saúde e educação, essa aí, se o governo entrar nessa, eu acho que vai ser um tiro no pé, porque vai ter uma resistência enorme em relação a furar piso de saúde e educação. É capaz de eu ter que brigar com os meus amigos lá, se isso for adiante. Ou seus amigos saírem do governo. Enfim, eu prefiro que eles fiquem fazendo a briga interna lá, tá? Mas é difícil você... Porque a minha grande questão é essa. Não é o que diferencia a agenda do Lula da agenda do Temer e Bolsonaro, não é se é 0,6 ou 0, se o ajuste é de curto prazo ou não. Para mim, o que diferencia é essa agenda reformista que eles querem empurrar no Brasil. E que começou com o governo Temer, continuou com o governo Bolsonaro. Dizem que Bolsonaro não foi liberal, foi muito liberal. A despeito do jeito deles, ele entregou vários pontos da reforma, da agenda de 2016. Ele entregou a reforma da Previdência, pontos de reforma trabalhista, entregou liberalização comercial, liberalização financeira, o marco cambial, que liberaliza o mercado de câmbio, o PL da autonomia do Banco Central, que ele entregou. Ou seja, foram várias privatizações diversas da Eletrobras, fatiamento da Petrobras, né?
E antes disso, teve a lei das estatais, teve o marco do... Ou seja, o Brasil, gente, viveu nos últimos anos de governo Temer Bolsonaro uma avalanche de reformas neoliberais. Essa que é a verdade. Foi uma terapia de choque no Brasil. Tá? A grande questão é se essa avalanche vai ser contida ou se a gente vai continuar pautado pela agenda de 2016. Essa que é a grande questão. Ao meu ver, o novo arcabouço fiscal avança? Avança. Em relação ao teto. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Era a pior regra da história das regras fiscais. Nunca houve. A gente foi estudar, foi atrás da experiência internacional. Nunca houve uma regra fiscal na Constituição com crescimento do gasto em zero. Isso não tem em país nenhum. O teto de gasto foi, de fato, uma coisa muito radical. Tanto que não funcionou, ele foi furado. Essa que é a verdade. Agora, veja bem, eles podem furar. Será que o governo Lula pode furar o novo arcabouço? Vai ser fácil? Não vai ser fácil? Aí eu termino com isso. Veja, do ponto de vista mais de curto prazo, eu acho que a estratégia do governo é propor um ajuste pelo lado da receita e não pelo lado do gasto. Crescer os 2,5% o gasto, que é o cenário que eu falei que o governo respira. E tocando o governo para, num eventual outro governo, aí sim expandir mais, ou com condições políticas melhores, voltar a uma agenda de maior crescimento do gasto. Eu acho um risco, porque o ajuste pelo lado da receita pode não funcionar, e aí tem que cortar pelo lado do gasto. Então, seria um ajuste fiscal pelo lado da receita e pelo lado dos gastos. Tá? Para mim, não está claro se vai continuar, não o arcabouço continua, mas a regra de superávit para o ano que vem, a meta, né? Porque a meta de superávit zero, que foi encaminhada para o ano que vem. Para mim, essa restrição é a maior restrição que a gente tem agora, porque ela demanda, pelo lado da Receita, uma série de aprovações que não depende do governo, depende do Congresso. Depende da economia crescer ou não. Então, se chegar mais para frente, no final do ano, você vê que você não vai conseguir entregar essa regra de zero no ano que vem, é melhor mudar a regra. E aí vai ser um teste importante para o governo. Então, a opção ou muda a regra, ou continua com a regra fazendo corte de gasto, austeridade. Tá? Eu prefiro que mude a regra de 0% para um superávit maior. Senão, ano que vem vai ser isso. É criminalizado, vai ter que, para cumprir o zero, vai ter que cortar gasto, vai ter que contingenciar gasto ao longo do ano também. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. E, no geral, é isso. A minha crítica é que esse novo arcabouço fiscal ele não supera a agenda de 2016. Ele mantém em debate o conjunto de reformas que era discutido no governo Temer e no governo Bolsonaro, porque ele é um limite muito rígido para o manejo do orçamento brasileiro, que é pautado pelos direitos sociais, pautado pela Constituição de 88. Obrigada, Pedro. Então, eu vou agora abrir aqui o debate. Não sei se alguém tem interesse. Eu peço que, se alguém tiver interesse em fazer alguma participação oral, que levante a mão, e também perguntas por escrito para quem se sinta mais confortável, já que o Pedro se colocou aí à disposição. O Paulo Rubem. Vamos lá, Paulo Rubem, vai abrir a fila aqui. O Paulo esteve comigo no Congresso. Que bom vê-lo por aqui, Paulo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, Paulo. A gente não está vendo a sua imagem, porque a sua câmera está fechada. Porque o sinal da internet não tá muito bom, não. Primeiro, parabenizar a Luciana e o programa pela iniciativa. Eu comentei mais cedo, Pedro, que seria bom que outros departamentos se somassem na discussão desse projeto, né? Sobretudo o Departamento de Economia da UFPE, mas não se vê sinal de vida. Parabenizar Pedro, mais uma vez é um prazer lhe ouvir, com tanta didática, né? Eu não sei se você pagou didática de ensino superior na faculdade, mas
é um economista que tem um excelente domínio da didática e ajuda bastante. A gente vem fazendo essa discussão muito antes da Emenda Constitucional 95, durante todo o processo de discussão dos PPAs, das LDOs, das LOAs, tendo como referência o primeiro ponto de partida, que foi a Lei Complementar 101, lá de 2000. E quando a gente atravessa toda essa trajetória de 2000 até 2023 e recebe o texto da Lei Complementar 200, sabe o que me parece? Parece aqueles produtos que você encontra nas padarias e nos supermercados, que tem escrito no rótulo: tem vestígio de ingrediente de soja, lactose, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque em vários dos artigos da Lei Complementar 200, você vai encontrar expressões, normas, diretrizes que estão na Lei Complementar 101, que estiveram em todas as leis de diretrizes orçamentárias nas metas fiscais, que estavam na Emenda Constitucional 95, que estiveram na Emenda de Transição, a Emenda Constitucional 126, e que estão nas duas emendas constitucionais, 106 e 109, que o Bolsonaro aprovou. É impressionante, eu fiz essa avaliação, destacando quantas vezes se repete a expressão sustentabilidade da dívida pública. Toda a orientação para a elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, e todas as restrições voltam para o mesmo ponto de partida definido lá na Lei Complementar 101 de 2000, que é fazer a gestão das finanças públicas, colocando em primeiro plano a sustentabilidade da dívida pública, sem, em momento algum, abrir o debate sobre o que constitui a dívida. Qual é a diferença da dívida contratual para a dívida mobiliária, mesmo com as ressalvas que Pedro colocou em relação ao tamanho do estoque da dívida e os encargos financeiros sobre o estoque. Nós temos uma dívida com vencimento de curto prazo relativamente expressivo, né? E temos a maior taxa de juros reais do mundo ainda. Então, há um diferencial que o governo eleito com 60 milhões de votos poderia muito bem ter aberto esse debate com a sociedade, com a academia, com os setores produtivos, mas o governo encurtou o prazo para enviar o projeto de lei do arcabouço. O prazo era agosto. O governo resolveu ganhar tempo e matou o debate com a sociedade. Não é? Então, se você olhar todos esses artigos, e me chama a atenção, Luciano, nós que somos das universidades federais, que o artigo 3º, inciso 4º, diz o seguinte: as despesas das universidades estão ressalvadas dos controles de gastos quando elas estiverem relacionadas com receitas próprias. Gente, isso é o DNA do programa Futurice, do primeiro-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub. As universidades tinham que buscar fontes próprias de arrecadação para liberar o encargo do Ministério da Educação com financiamento da educação superior. E nós discutimos isso no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento em Santarém, no Pará, em 2019, e foi uma rejeição unânime. Eu acho até que o grande erro do governo Bolsonaro foi ter aberto em audiência pública. Se ele tivesse enfiado uma medida provisória, ele tinha aprovado aquela porcaria do programa Futurice. Então, nós estamos sob o risco de, no exercício da lei complementar do novo arcabouço fiscal, essas duas alterações, que para mim são maquiagens, na verdade, a cara da lei complementar é a continuidade da redução do tamanho do Estado e a supremacia dos interesses do capital rentista. Então, eu deixo como pergunta, para ouvir Pedro e ouvir as outras pessoas: o que cabe nesse momento à universidade como instituição acadêmica? Em parte é o que a gente está fazendo aqui, por iniciativa do programa com o Luciano. Mais uma vez, meus parabéns. Mas é o único programa da Universidade Federal de Pernambuco, com não sei quantos centros, com não sei quantos departamentos, com não sei quantos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que está fazendo isso. É uma vergonha. O que cabe às universidades? Segundo, o que cabe ao movimento docente, que tem essa prerrogativa de ter mais profundidade na pesquisa, no conhecimento, na construção da crítica acadêmica? E, por fim, Pedro, o que cabe ao movimento sindical do serviço público e às centrais sindicais, que, se não vão ser alteradas diretamente, porque não são servidores, a maior parte são trabalhadores CLT, mas todos os comprometimentos que a lei complementar impõe à expansão do Estado vão atingir na ponta saúde e educação. E a última coisa: 2 meses depois do governo Lula tomar posse, o secretário do Tesouro anunciou 2 pérolas. A primeira ele já colocou no anel, que foi lançar um programa de títulos públicos para financiar a educação superior privada.
Ou seja, vão constituir dívida pública para formar poupança familiar para investir na expansão da matrícula privada do ensino superior. E a segunda, que eu acho que ele vai anunciar nos próximos dias ou nas próximas semanas, que é mudar a estabilidade constitucional dos pisos para a saúde e educação, segundo as palavras dele, publicadas, para ajustar os pisos à nova lei do teto de gastos, à nova lei do arcabouço fiscal. Ou seja, é a rendição absoluta ao programa que vem sendo implementado desde Fernando Henrique Cardoso, com algumas flexibilidades ou com algumas respirações, como você citou, nos governos de Lula e Dilma, mas que vem acelerando-se no governo de Temer e no governo de Bolsonaro. Então, só falta pôr em pauta agora a PEC 188, que é aquela que diz que a dívida pública passa a ser âncora fiscal e aí saúde e educação não tem mais pisos específicos, passam a disputar o mesmo fundo orçamentário. Seria o pior dos cenários, mas a gente já está aí com uma certa pulga atrás da orelha, achando que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o que cabe à universidade como instituição de pesquisa, de produção de conhecimento? O que cabe à pós-graduação? A gente só tem um programa discutindo essa matéria numa universidade inteira, infelizmente. O que cabe ao movimento docente, com essa expressão que tem o Andes, que tem a sua representação nos estados? E o que cabe às centrais sindicais? É ficar de braços cruzados, esperando que dê certo, que a gente possa crescer 70% da receita, é poder subir de 0,6% para 2,5%, né, 2,5% do gasto, ou tem alguma coisa a se fazer? Porque se for por cima, não muda. Se for por cima, não vai mudar. Ou tem pressão de fora para dentro, da base da sociedade, dos setores organizados da saúde, da educação, do desenvolvimento urbano, ou então vai ser lei do arcabouço fiscal até a próxima eleição presidencial. Obrigado. Obrigada, Paulo. Então, a Adriana Falangola também está com a mão levantada. Você prefere falar logo e depois eu passo para a Adriana, Pedro? Pode passar para a Adriana. Adriana é nossa... Bem-vinda, Adriana, é nossa professora aqui da UFPE de Medicina Social. Prazer tê-la aqui, Adriana. Luciana, eu que agradeço imensamente, né? Pedro já esteve aqui, convidado meu e de Islândia, lá na Fiocruz, né? Então, assim, eu dei nó em pingo d'água para estar aqui nesse horário, porque eu não ia perder nunca essa oportunidade, né? Cheguei um pouquinho atrasada, mas acho que atrasou um pouquinho aí também, porque eu acho que eu cheguei numa fala bem inicial. Eu estava numa banca e quase que eu obrigo o povo lá a finalizar a banca para estar aqui. Mas, assim, se eu cometi alguma indelicadeza lá, valeu a pena, viu? Luciana, agradecer muito sua iniciativa, né? Quando eu vi, eu corri logo para me inscrever e estar aqui. Eu estava na outra fala, né? Agora do B, agora aqui. E aí eu concordo plenamente em encontrar a Paula aqui, né? Com o que ele diz quanto a Pedro Rossi, né? O quanto que ele ajuda a gente na compreensão e tradução. E aí, Pedro, eu venho num movimento, né, desde que a gente vem discutindo esse novo arcabouço fiscal. Eu sou uma pessoa da saúde, né, e que coordena um grupo de pesquisa de economia política da saúde, mas eu tenho plena consciência e respeito às minhas limitações, né? Então, eu venho incomodada com essa reforma, né, e provocando a Abres, e todo mundo calado, um silêncio, né? Aí eu vou para Paulo, e aí, Paulo Rubem, como é? Vamos marcar para discutir na universidade. E aí Luciana vem, né, com essa maravilhosa proposta. E aí eu vi uma frase que você disse aqui, ela me deixou extremamente feliz e extremamente triste. Veja que contraditório. Eu vou ler, tá? É que essa reforma ela é incompatível com o peso da saúde e da educação. Extremamente feliz porque eu não estou variando. Essa era a minha impressão e que eu provoquei a tantos para ver se eu estava indo, não é? Como pessoa do lugar que eu ocupo da saúde, nessa minha compreensão. Então, extremamente feliz, porque
infelizmente, eu estou certa. Então, a felicidade é por estar, né, compreendendo, e a infelicidade é por ter a certeza a partir da sua fala. E aí, o que eu lhe peço, se possível, é para voltar um pouco, né, nessa questão, porque eu já entendia que aquele teto, para mim é teto, tá? O 2,5 é teto, né? Como isso reflete, e aí eu vou falar negativamente na saúde, eu sei que não é só na saúde, mas o meu foco é esse, aqui e agora, essa repercussão na saúde. Há um mês atrás, talvez eu esteja enganada, menos tempo, né? O secretário lá do Ministério da Economia, ele já verbalizou, né, publicamente, porque a gente sabe que essa conversa acontece lá, a gente não tem controle nem domínio sobre ela, mas foi público da inviabilidade de se manter as vinculações na saúde e educação. Isso realmente, eu vou dizer que causa pavor, né? Causa desespero, né? Quanto a nossa, e aí eu me coloco também nesse lugar, né? A nossa postura mais de escuta, de reserva, é porque, afinal, a gente veio de um governo, né, que não era, não sei nem nominar. Então, a gente lutou muito para estar aqui, nesse lugar, com essa gestão. Então, realmente, para mim é muito difícil ver que a gente está com um modelo de reforma extremamente desfavorável ao que a gente entende por desenvolvimento. É isso. Obrigada, Adriana. Ô, Pedro, eu tenho uma pergunta aqui no chat. Eu posso já aproveitar e fazer? Eu acho que Pedro congelou. Ah, não. Voltou. Posso aproveitar e fazer? Do Davi Nicolau Alves de Melo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não consigo abrir a câmera nem o microfone, por isso vou enviar aqui no chat. Pedro, muito obrigado pela exposição. O outro ponto que chamou a atenção no novo arcabouço fiscal versa sobre a capitalização dos bancos públicos, que adentra a âncora fiscal, diferentemente do teto de gastos, em que o repasse para as empresas públicas financeiras não estava submetido ao teto. Visualizando que tanto o PAC quanto o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família também funcionam a partir do investimento realizado através desses bancos, BNDES e Caixa, na sua visão, é possível que a nova âncora estrangule todos esses programas? Já respondo, Luciana? Sim, por favor, Pedro. Pronto. Obrigado, viu, pelas perguntas. Gostei muito de rever também a Adriana. Mande um abraço para a Islândia. Foi tão legal a vez que a gente esteve junto na Fiocruz. Paulo Rubens também, muito bom te ver. Nós tivemos junto um debate sobre o novo arcabouço no Congresso Nacional, se eu não me engano, com a bancada do PSOL. Depois eu discuti também com a bancada do PT e impressiona, de fato, o silêncio, né? Porque é isso, todo mundo está... os críticos à esquerda têm dificuldade de se posicionar num governo novo, mas eu acho que não deveria, eu acho que é normal, é isso, eu tenho amigos no governo, eu ligo para eles e falo, olha, não gostei, vou criticar publicamente, assim assado, e eles falam, critica, vai, tem que fazer isso mesmo. Se o governo não tiver críticas à esquerda, ele vai ser pautado necessariamente pela direita, que sempre tem críticas mais conservadoras às propostas, né? Então, veja, eu vou começar de trás para frente aqui. De fato, o arcabouço, ele menciona isso, ou seja, a capitalização de bancos públicos, ela teria que entrar no resultado, né? Ou seja, praticamente inviabiliza essa capitalização. Ou seja, se eu tiver que botar dentro do resultado primário uma capitalização de 100 bilhões, por exemplo,
eu vou esmagar o espaço das outras receitas. 100 bilhões, eu usei esse número, foi o número que o Lula, o governo Dilma, na verdade, transferiu para o BNDES, 100 bilhões. E o governo Lula também, anteriormente, tinha transferido montantes enormes. Isso não vai ser possível, tá? A minha questão é mais de entendimento. Eu acho que vocês, do campo jurídico, podem entender melhor do que eu. Porque isso já tinha um entendimento do TCU de que não podia fazer isso. Tá? Que isso teria que ser contabilizado no... Aí eu não sei se a nova regra simplesmente só pautou, se guiou pelo entendimento jurídico que já estava estabelecido, ou poderia ter mudado esse entendimento, né? Se eles fossem talvez mais corajosos. Então, essa é a minha dúvida. E de fato, fica mais limitado para fazer programas que usam fundos para dar crédito. Né? Eu acho que não inviabiliza, mas fica mais limitado. Né? Sendo que, veja, o Bolsa Família, aí entraria também a parte, o que entra de fato no orçamento seria o subsídio, né, que você daria para a Caixa para o Bolsa Família. Com relação aqui à questão da saúde, Adriana, me fizeram essa mesma pergunta também lá na Câmara dos Deputados, porque do ponto de vista técnico, matemático, se eu crescer muito, eu inviabilizo a relação entre os pisos e o teto. Por quê? Porque é isso, a economia cresce muito, a receita cresce muito, a saúde e a educação vão crescer muito. Vão crescer, sei lá, vamos supor que a receita cresceu, como já cresceu lá atrás, 10%. Saúde e educação vai crescer 10%. Só que o crescimento do conjunto é 2,5%, no cenário positivo. Então, eu tenho um gasto dentro desse conjunto que cresce muito e aperta os outros. Aperta os outros, sendo que nos outros tem muito gasto obrigatório. E tem também o gasto com previdência, que não só é obrigatório, mas também cresce conforme a regra instituída pelo salário mínimo. Então, viabiliza. Se der certo, dá errado. Por quê? Se der certo, dá errado. Se crescer muito, aí não funciona. Se crescer pouco, aí convive. Se o Brasil não crescer nada, péssimo para a gente, receita vai crescer 2%, aí saúde e educação cresce 2%, acomoda no teto. Tá? Mas se crescer muito, aí não cabe. É meio contraditório, mas é isso. Eles fizeram uma regra que não cabe. Aí, Adriano, eu acho que o que eles vão fazer, o que vai me custar muito em termos de debate público, porque eu não acho honesto fazer isso, é dizer que eles vão melhorar os pisos. Dado uma necessidade de preservar o arcabouço, eles vão falar, nós vamos melhorar os pisos. Como é que eles podem dizer isso? Eles vão falar assim, o piso atual é vinculado à receita. Então, quando a receita cai, o piso também cai. Entendeu? Aí eles vão falar assim, não, agora a gente vai botar um outro piso que não vai cair. E aí eles vão, sei lá, botar uma regra que cresce entre 0% e 3%. Não sei. Mas, no fundo, eles estão tirando dinheiro de saúde e educação. Eles vão fazer esse debate, se eles quiserem preservar o arcabouço. Né? Qual é a minha briga? A minha briga é muda o arcabouço. Está errado, tem que fazer outra coisa. Isso é muito limitador das possibilidades, das nossas ambições, dos nossos anseios. E a pior coisa aí, eu acho que é o limite mesmo. Assim, a linha que eles não podem passar é justamente entregar as reformas que a agenda de 2016 estavam pedindo. Entre elas, a reforma do piso saúde e educação nesses termos. Eu até aceitaria uma regra melhor para a saúde e educação, que não fosse tão cíclica. Sei lá, bota uma regra de crescimento de 5% ao ano e pronto. Mas 5% ao ano não cabe. Não cabe. Não. Veja, porque eu acho que é errado esse debate. Eu acho que tem que primeiro discutir dentro da saúde quais são as necessidades, onde que a gente quer chegar daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, que tipo de financiamento a gente precisa, que tipo de recurso orçamentário a gente precisa para isso. E aí depois define a regra. Mas a lógica orçamentária não é essa. Primeiro você define os tetos, as regras, e depois o resto se adequa, entendeu?
Então, fazer uma discussão de piso de saúde e educação, que está na Constituição, com esse Congresso e com essa necessidade imposta por uma regra de cima para baixo, é um erro. É um erro fazer isso. E se o governo entrar nessa, eu acho que vai ser muito ruim. Mas, enfim, eu acho que eles vão acabar fazendo se eles quiserem preservar esse arcabouço. Daí a incompatibilidade, né? Infelizmente, eles propuseram uma coisa muito rígida e o Congresso tornou mais rígido. Eu acho que daria para esperar o presidente Lula montar a base, ter mais força política, para depois votar uma regra. Como o Paulo Rubens falou, era agosto o prazo. Não precisava ter votado tão rápido. Depois disso, houveram várias coisas aconteceram. Eles apressaram muito um debate que não era necessário. Mas eu tenho esperança de que essa regra seja mudada. Para o ano que vem, eu acho que a regra do superávit zero tem que mudar. E para os anos seguintes, eu acho que tem que mudar o próprio arcabouço. E esses parâmetros que, como eu disse lá atrás, não fazem sentido. E Paulo, veja, o que cabe a nós, eu acho que eu vejo sua atuação aí, eu acho que é isso mesmo que você tem feito aí, os debates que você tem promovido, um curso como esse, Luciana, em termos de assim, o impacto disso é muito grande, porque as pessoas tomam conhecimento, repassam esse conhecimento e tornam mais claro esse debate, porque no fundo, o debate sobre política fiscal não é um debate técnico de economistas, né? É um debate que diz respeito a toda a sociedade, todas as organizações, todas as áreas sociais que interagem, se beneficiam da relação com o governo e que são impactadas por essa relação. Então, eu acho que é um debate que tem que, infelizmente, a gente vai continuar um debate que a gente começou lá atrás, até antes do teto. Em 2015, a gente fez vários documentos por conta da austeridade fiscal do governo Dilma, ali, do Joaquim Levy. Foi um aperto fiscal enorme. Depois, em 2016, a gente continua, porque, no fundo, a gente está sendo atropelado por essa agenda, que eu chamo de agenda de 2016, que é uma agenda de desconstrução da Constituição de 88, no que ela tem de bom, né? E de transformação do orçamento brasileiro, além das outras reformas, né, relacionadas estatais, etc. Né? Então, eu acho que é isso. E a questão da sustentabilidade da dívida, levantada pelo Paulo, eu acho que é um conceito que ele é muito usado, pouco definido, né? Alguns dizem que sustentabilidade da dívida é a estabilização dela no patamar. Mas quem disse que estabilizar num determinado patamar adianta, é bom, é ruim? Eu prefiro usar esse conceito como assim, a sustentabilidade da dívida é basicamente o que permite o Estado continuar cumprindo suas funções, né? Realizar direitos, fazer os gastos públicos, isso é a sustentabilidade da dívida. Eu posso continuar cumprindo minhas funções com uma dívida que cresce. Aliás, a dívida, o debate internacional hoje é isso, as dívidas mudaram de patamar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso não mudou nada, o que os governos fazem nos países. O patamar da dívida não é o problema. O problema é a composição. Né? O problema é a taxa de juros, enorme. Então, essa ideia de que a gente precisa necessariamente reduzir a dívida pública é uma ideia que eu não concordo. O Paulo compartilhou aí, austeridade fiscal, financiamento da educação, esse é o artigo nosso. Depois eu passo também alguns outros para a Luciana para compartilhar, inclusive os links para o livro. Mas é isso, eu acho que não sei se eu consegui responder as questões, mas essas são minhas impressões aqui. Obrigada, Pedro. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta a fazer, ou se nós podemos já encerrar. Agradeço a Paulo, que colocou aí também uma série de bibliografia, né, para a turma. Então, acho que é isso, Pedro. Só te agradecer enormemente pela tua participação, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Espero que a gente, né, dê seguimento aí a esse diálogo
interinstitucional, né? O FPE, Unicamp, se não pelo Departamento de Economia, pelo menos, né, pelo programa de pós-graduação em Direito, eu tenho todo o interesse nisso. Você já faz parte, como a Esté também, de bibliografia que eu indico em sala de aula. Vários alunos já, na verdade, leram, né, artigos de você, justamente através da minha indicação, e uma aproximação dessa é muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Como eu disse no início, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu espero que seja o primeiro encontro de muitos, né, que podem envolver diálogos, parcerias de pesquisa. Eu fico animado com as possibilidades. Espero que a gente volte a se encontrar presencialmente também, no caso da Adriana, do Paulo Rubem, e eu espero te encontrar aí também um dia, quem sabe a gente faz uma coisa conjunta aqui, ou na Unicamp, ou em Pernambuco. Combinado, Pedro. Vamos sim, vamos seguir trabalhando. É isso aí. Obrigado. Valeu, boa tarde. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Até a próxima semana. Tchau a todos e todas. Um abraço, Pedro. Tchau, Luciana. Tchau, Paulo. Adriana. Adriana. Igualmente. Muito bom, viu? Muito bom.